Olá a todos, sejam bem-vindos a este jornal psicanalítico. Vamos estar aqui mais uma vez à conversa durante mais ou menos 10 minutos. Temos, como é habitual, a presença da doutora Clara Pracana, doutorada em Psicologia e psicanalista. A doutora Marta Queiroz Godinho é a nossa convidada especial do dia de hoje. Tem uma experiência alargada na área da dor crónica, em contexto privado, e também trabalha no nosso consultório de Psicologia Aplicada. O tema de hoje é um tema bastante importante. Nós vamos falar de uma área da Psicologia da Saúde que é a dor crónica. A dor crónica é uma doença bastante complexa e tem um impacto profundo na vida de quem a sente, portanto, na vida dos doentes. Contribui bastante para a redução da qualidade de vida destas pessoas. E atualmente em Portugal afeta cerca de 3 milhões de portugueses. Falar em dor é então um conceito bastante abrangente. Atualmente até associar a dor crónica ou a dor a algo só físico começa a ficar bastante ultrapassado. Clara, como é que nós podemos pensar e falar aqui em dor neste sentido abrangente e vasto que é? Verdade, a dor crónica não é bem uma doença, é uma síndrome, não é? É uma constelação de coisas, enfim, que acontecem com as pessoas, que abrange tanta manifestação e tanta possibilidade que é difícil de falar assim dela como se fosse algo isolado. Eu diria mais que é uma constelação sintomática, ou uma síndrome, se quiserem. Essa separação entre a dor mental e a dor física, que de facto se fez em tempos, não é? Hoje em dia, teoricamente, nós sabemos que estão extremamente interligadas, tanto mais que a dor é algo que se processa no nosso cérebro. Daí até aquele fenómeno muito conhecido, que vocês sabem, das pessoas que têm dores fantasma, por exemplo, cortaram uma perna, um acidente qualquer, ficaram sem perna, mas continua a doer-lhes a perna, que é uma coisa... Portanto, é no cérebro, não é? Que a dor é gerada e instada e percepcionada, não é? Mas, de facto, para os nossos pacientes, a verdade é que o que eles sentem, a percepção que eles têm, é de algo físico que os acompanha dia a dia e que deve ser realmente insuportável. 3 milhões de pessoas com dor dia a dia, seja ela de que ordem for, ou muscular, ou nos ossos, ou artrites, ou fibromialgia, ou artroses, deve ser terrível, não é? E os efeitos disso, a nível da pessoa, acho que a Marta seria a pessoa ideal para nos contar um pouco como é que é viver isto no dia a dia. Portanto, há muitas alterações na vida das pessoas, Marta. Explica-nos lá, não é, como é que é na tua prática clínica, que efeitos colaterais desta doença, não é que tu notas mais? Que alterações é que existem na vida das pessoas? Se calhar, em primeiro lugar, dizer que não começa tudo aqui, é um pouco, como estava a dizer há pouco, que acaba por ser uma constelação de sintomas. Há muitas coisas que concorrem para ali, quer sejam também causas psicológicas, causas orgânicas, traumas que se teve, conflitos familiares que culminaram naquela percepção da dor. Quando ela se instala, aí sim, muitas vezes começa a aparecer sintomatologia mais comum, a depressiva e da perturbação da ansiedade, e outras que é uma tendência para o maior isolamento, portanto há mesmo um corte com as suas relações sociais. Às vezes já eram pessoas que não tinham muitas relações sociais, mas se as tivessem tido, gradualmente vão deixando de se relacionar com os outros, com a justificação de que se sentem incapazes, que não conseguem andar, que não conseguem sair de casa, o simples andar na rua, portanto tudo são limitações e isso faz com que os atira mais para os sofás de casa, para casa, não é? Quando não para a cama. Ou para a cama, no limite. E portanto o isolamento e a redução das suas relações sociais acaba por acontecer sempre. A presença de sintomatologia também, muitas vezes também aquilo que é o fim da atividade laboral, porque há aqui depois uma grande dificuldade também pela parte dos médicos perceber o que é realmente
a debilidade e até onde é que ela chega ou não. E, portanto, muitas vezes estes doentes vão tentando, ao longo de meses ou anos, fazer passar a mensagem para os seus médicos de que a sua doença é debilitante e que, portanto, precisam de ser reformados por invalidez ou antecipadamente. E isso acaba ainda mais para os deixar sozinhos em casa, e quando não têm familiares com quem vivem, piora ainda mais a situação. E, portanto, a depressão acaba por se instalar e tudo isto agrava o quadro. Normalmente a percepção da dor, ou a percepção da intensidade da dor, também é agravada com a presença de sintomatologia psicológica ou psiquiátrica. Sim. Não é? Ou seja, reconhece de facto a causa física, não é? Portanto, a dor está lá também, ao nível físico, em alguns casos. Mas a dor psicológica é tão intensa que até acaba por se sobrepor, e a percepção que o doente tem da sua dor, porque de facto dói muito, não é? Mas acaba por ser essa tal constelação enorme, esse conceito tão abrangente de dor, que não é só a dor física, mas também a física e a psicológica, é o somatório destas duas. E muitas vezes a dor psicológica é muito maior, muito mais intensa que a própria dor física, não é? E ao longo da psicoterapia, a própria percepção que os doentes vão tendo da dor também diminui. E eles percebem que, então sim, estava muito relacionado com as questões de foro emocional e psicológico, para que agora sintam menos dor, não tendo havido nada do ponto de vista orgânico, tratamento orgânico, que tivesse modificado ou tivesse sido introduzido para explicar aquela diminuição da intensidade. Marta, então é possível, e estou aqui a refletir um pouco o que as pessoas se interrogam, não é? Então é possível, de facto, com um bom trabalho psicoterapêutico, reduzir um pouco os níveis de dores? É isso que tem sido a minha experiência. Por completo pode ser mais difícil, mas a redução da dor ou da percepção da dor, algo percepcionado, não é? Porque no fundo começa a haver uma desconstrução daquilo que é a dor, não é? Quando se começa, no fundo, a falar e a construir uma narrativa sobre outro tipo de dor, não é? Que o doente tem, situações que aconteceram, conflitos, aspectos traumatológicos, não é? Quando começa a verbalizar pela palavra, não é? Pelo dom da palavra, e toda essa articulação e toda essa construção, essa narrativa que vai fazendo com o terapeuta, com o psicólogo, acaba de facto faz sentido, não é? Que haja essa redução. Se calhar dar um exemplo muito pequenino, mas que já era um homem, não é muito comum alguém com 80 e tal anos fazer 3 anos de psicoterapia uma vez por semana, de todo. Numa fase em que eu depois já tinha que ir ver este senhor à residência, onde ele depois teve que passar. Mas foi alguém que teve 20 anos a lidar com a dor, que se agravou depois da morte de um filho e da mulher, portanto, ele próprio faz essa associação, mas que tinha corrido todas as especialidades e até as repetido ao longo dos anos. E foi um trabalho muito engraçado, porque tinha sido o primeiro doente de 80 e já muitos anos que eu tinha, e eu não acreditava até que ponto é que com alguém com 80 e tal anos era possível fazer algum tipo de trabalho neste sentido. E é curioso que ao fim de um ano, mais ou menos, ele começa a falar de qualquer coisa que ele acha muito curioso e surpreendente, que é, às vezes, quando estou aqui consigo a falar, eu não sei se eu deixo de sentir dor ou se estou tão distraído que não dou conta dela. Ou seja, se ela desaparece ou se eu deixo de a sentir. E isso foi acontecendo na vida dele, à medida que ele vai restabelecendo ali alguns contactos sociais e algumas atividades dentro daquilo que era a realidade dele com 80 e tal anos, vai havendo momentos nestas diferentes atividades em que ele também começa a ter esta mesma percepção de que ou deixa de ter dor ou então está tão distraído que nem se lembra dela. E foi muito engraçado, foi um trabalho muito giro que correu muito mais. Esse caso e tantos casos que acontecem quando os pais perdem o filho, ou outro tipo de dor muito intensa, não é? E neste caso estamos aqui a falar de uma dor que é mais do que o limite da dor, não é? De facto faz sentido que, por ser tão insuportável para um aparelho mental suportar essa dor, que de facto o corpo é que as paga, não é? E o corpo não aguenta, a pessoa não aguenta.
devido a esse grau de insuportabilidade. Eu queria dizer uma coisa que também refletido um pouco, o meu papel aqui é um bocadinho isto, que é ligar um pouco a realidade à nossa prática clínica, não é? Eu tenho a sensação que, sobretudo aqui em Portugal, bem, conheço mal em França o que se passará, ou em Espanha, mas sobretudo versus, por exemplo, os Estados Unidos da América, acho que há uma certa tendência para aceitar a dor como sendo algo que tem que acontecer, quer dizer, pronto, não há nada a fazer, é quase uma espécie de um castigo dos céus, uma resignação. Não sei se tem a ver um bocadinho com a nossa influência, não é? Da religião católica aqui no nosso país, desde sempre, e esta cultura um bocadinho do castigo, não é? E do sofrimento. Se tem a ver também com a cultura portuguesa, ou a cultura, de certo modo, portuguesa. Como é que a Marta vê esta questão? Eu acho que começa por aí. É um bocadinho cultural e pela nossa cultura religiosa, que é tendencialmente católica, que tem muito e eu sou católica, mas que eu acho que acaba por ter um discurso muito culpabilizante, não é? Portanto, é muito comum é verdade mesmo entre médicos, é comum aceitar-se, há muitos médicos que continuam a não encaminhar, isto continua a ser uma guerra, entre aspas, mesmo no sítio onde eu trabalho e noutros sítios que eu sei que isto acontece, em que ou são médicos que estão mais sensíveis para isso e percebem os efeitos da psicoterapia, operações de sensibilização, porque trabalham já no seu dia-a-dia com psicólogos e percebem a importância deste trabalho complementar, ou então são capazes de achar, não, a única coisa que eu posso fazer é reduzir esta dor com medicação, porque ela existe, Claro, este doente vai ter que lidar assim como é, e acaba por se aceitar, não, isto é qualquer coisa com que a pessoa tem que lidar, foi uma coisa que aconteceu e os próprios doentes sentem isto às vezes como resultado de qualquer coisa que eles possam ter feito de errado. E isto abrange toda a dor ou a doença crónica. É muito comum ouvir-se em consulta os doentes dizerem eu devo ter feito, ou se calhar quando eu fiz isto, ou se é algo em concreto que tenha acontecido, como qualquer coisa que deverá ter. Agora estou a pagar isto, não é uma pena que eu tenho que cumprir. Marta e Clara, nós vamos ter que ficar por aqui com muita pena nossa, porque é um assunto que de facto podia ser muito mais pensado e explorado, mas temos mesmo que ficar por aqui. Muito obrigada, Marta, pela tua explicação, que foi bastante elucidativa. Clara, também o contributo que nos vai dando. Saiba que se quiser e se lhe fizer sentido e se estiver a gostar destes nossos momentos, pode subscrever este canal no YouTube. Se tiver também alguma dúvida, alguma questão, ou até mesmo se tiver algum assunto já pensado por si, ou que queira também ouvir a nossa opinião sobre determinado assunto, pode e deve fazer-nos chegar essa informação através de um e-mail que há de passar em rodapé, que é o geral@psicologiaaplicada.pt. Gostaríamos muito de receber o vosso feedback ou até temas interessantes que nós possamos aqui dar o nosso contributo. Como é habitual, nós fazemos sempre algumas sugestões de livros associados a este assunto, para que, se tiverem interesse e se for uma área que vos suscita curiosidade, ou se precisarem neste momento se informar sobre este assunto, pode, por exemplo, ler O Mais Amor, Menos Doença, do António Coimbra de Matos. É um livro que fala muito em psicossomática, é um livro um pouco técnico, mas se for esse o vosso interesse ou o seu interesse, pode ler. Temos aqui um livro também bastante interessante do Sami Ali, Pensar o Somático, Imaginário e Patologia. E A Dor, de Mark Schwab, se eu estiver a pronunciar bem, é Mark Schwab. Que diz a Marta aquele tal que descreve que é a forma como a dor é tratada ao longo da história, não é? É a história da dor ao longo dos tempos, os diferentes tipos de tratamento que foram pensados. Biblioteca Básica de Ciência e Cultura. Bom, mais uma vez, obrigada às duas que estiveram aqui presentes e, quanto a nós, havemos de continuar muito em breve com mais assuntos e abordagens psicanalíticas. Até breve!